Irmãos, a paz do Senhor, amém. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo domingo, nós teremos a felicidade de trabalhar com a lição número 5, estudo número 5. Nós que estamos felizes porque o Senhor até aqui nos tem abençoado, né? Estamos perto de alcançar 50 anos enquanto ministério. E isso é uma bênção muito grande. E estamos estudando o Sola Gracia, né? E que maravilhoso o que Deus fez por nós por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo. No próximo domingo, nós estaremos juntos trabalhando com o estudo número 5. E eu peço que o irmão abra a revista na página 34. Página 34. Vamos trabalhar com a doutrina da expiação vicária. Doutrina da expiação vicária. Para que o irmão compreenda direitinho tudo que está sendo feito nesta maravilhosa revista que o Senhor Jesus nos deu, nós partimos, obviamente, da questão do pecado em sua realidade e em sua dimensão, suas consequências. E aí nós tivemos a alegria de trabalhar juntos duas lições no tocante ao pecado e vimos a seriedade do mesmo, né? A seriedade do mesmo. E aí, graças a Deus, vimos como Deus faz para resgatar o homem de tão terrível posição. Tão terrível posição. Primeira coisa que Deus fez por nós foi nos tratar enquanto raça, né? E através da doutrina dos dois homens, Deus simplesmente possibilitou a nossa salvação. Porque se Ele nos considera pecadores em razão de termos herdado a natureza pecaminosa do pecado por estarmos em Adão, o nosso primeiro representante, Deus também nos salva quando no último Adão nos escondemos, ou seja, quando cremos na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí obviamente nos agarramos ao nosso segundo representante, que é Adão. Então, Deus recomeça a história humana por intermédio de Jesus Cristo, tornando-o o segundo e o último Adão. Aí o que o Senhor nos fez? Bem, o Senhor resolve simplesmente colocar em Cristo toda a questão da imputação. Então, a dívida completa e absoluta que a humanidade tinha sobre si, Deus a coloca em Cristo e, obviamente, punindo Cristo, Deus permite, então, que todo aquele que crer em Cristo não seja punido exemplarmente em razão de sua ira. Porque um único sacrifício eterno e maravilhoso foi feito por cada um de nós, e todos aqueles que recebem Cristo se livram definitivamente da ira eterna. Da ira eterna. E daí a maravilhosa doutrina da propiciação. A maravilhosa doutrina da... propiciação não. A doutrina da imputação. Então veja a sabedoria de Deus. Veja como Deus amorosamente Ele trabalha com essa questão tão odiosa do pecado e em razão do seu extremo amor por nós, vai com muita calma realizando tudo aquilo que deveria ser realizado em razão da sua própria justiça, para que o homem fosse reconciliado com ele. Reconciliado com ele.
Então, por intermédio da doutrina dos dois homens, você vê que Deus coloca exatamente na humanidade o primeiro Adão e o último Adão. No primeiro Adão, infelizmente, todos nós caímos e herdamos a natureza pecaminosa. Mas no último Adão, Deus possibilita que a humanidade recomece a sua história. Um novo representante é levantado. Um último Adão, porque não vem dele depois, da parte de Deus, representante nenhum é levantado. E aquele que crê em Jesus Cristo, aí sim é absolutamente salvo. Agora, Deus foi além, né? Deus foi além. Deus não possibilitou apenas uma nova vida para o ser humano por intermédio deste novo representante. Deus o colocou como seu cordeiro que eternamente retira os pecados da humanidade. E quando Deus coloca Cristo como o seu cordeiro, quando Cristo é visto como o Cordeiro de Deus que retira os pecados da humanidade, você então tem, obviamente, à mente toda aquela prefiguração que existia no Velho Testamento, aonde aquele que cria em Deus, mas sabia que era pecador, tinha que levar o seu cordeirinho, colocava a mão sobre a cabeça do seu cordeirinho e ali era imputada toda a culpa, era acreditada toda a culpa. E ele que tinha que morrer não morria, morria em seu lugar aquele animal por uma questão de misericórdia e de amor de Deus. Misericórdia e amor de Deus. Agora é óbvio que esse sistema não sobreviveria a vida inteira. É óbvio que esse sistema teria que um dia acabar. Em razão de Deus providenciar um sacrifício absolutamente perfeito que aplacasse eternamente a sua ira, né? E aí vem a doutrina da imputação, e pela doutrina da imputação, nós vemos que de forma extraordinária, graciosa, misericordiosa, Deus envia seu Filho, que é o seu grande Cordeiro, e Cristo morrendo, nele foram imputados todos os pecados da humanidade, de todos os tempos. E aí aquele que nele crê não perece e tem a vida eterna. E por que tem a vida eterna? Porque além de Cristo levar na cruz os nossos pecados, tá? Cristo simplesmente permitiu que o Pai imputasse a nós a justiça dele. Daí a dupla imputação. Cristo permitiu que o Pai colocasse sobre nós a justiça dele, do Filho. E aí temos acesso, obviamente, à vida eterna. Temos acesso à vida eterna. E no próximo domingo, nós vamos olhar para mais uma das doutrinas da graça, porque a graça é o fenômeno imerecido do amor de Deus e que, obviamente, há como se olhar em pequenos compartimentos para entender quão profunda foi a bênção de Deus para todos os seres humanos. E aí, no próximo domingo, nós vamos trabalhar com a doutrina da expiação vicária. Expiação vicária. E para perfeita compreensão de tudo que ela é, de tudo que ela significa, obviamente que nós dividimos esta lição em duas. Por isso que a lição 5 e a lição 6 tratam sobre a expiação vicária. Na lição 5, a doutrina da expiação vicária, parte 1, e na lição 6, a doutrina da expiação vicária, parte 2. Amém? Irmãos, chegamos à doutrina mais essencial da palavra de Deus. A doutrina da expiação é o coração da palavra de Deus.
é o coração da palavra de Deus. É interessante, irmãos, como os grandes teólogos que temos hoje e grandes teólogos da antiguidade, para nos alertarem sobre a importância da expiação, eles dizem assim, vou ler rapidamente um texto que eu julgo muito interessante, para que o irmão veja como no domingo o irmão será instrumento da parte de Deus para algo grandioso dentro da igreja, que é o entendimento da doutrina da expiação vicária. Expiação vicária. O texto que eu estou lendo está na página 750 deste livro aqui, ó, tá? Teologia Sistemática, do professor Erickson, tá? Um dos maiores teólogos que temos hoje na Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha ele falando sobre a importância da expiação. Escute por gentileza. Com a expiação, chegamos ao ponto central da fé cristã, pois ela é um ponto de transição entre os aspectos objetivos da teologia cristã e os aspectos subjetivos. Aqui mudamos nosso foco da natureza de Cristo para a sua obra ativa em nosso favor. Nesse tópico, a teologia sistemática tem aplicação direta em nossa vida. A expiação tornou possível a salvação. Ela também é a base para outras doutrinas importantes que estudaremos mais adiante, né? A doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas. Então, olhe que interessante. Olha a importância e a fundamentalidade da doutrina da expiação. A doutrina da expiação é com certeza uma das mais essenciais doutrinas, porque ela nos faz ver de forma maravilhosa como Deus resgatou o homem. Como Deus resgatou o homem. A doutrina da expiação, ela é o que nós poderíamos dizer, meu amado irmão, uma super doutrina, né? Uma doutrina básica da qual se ramificam, ela é o tronco, e dela se ramificam várias outras doutrinas. E óbvio, que quando se pensa em expiação, se está pensando em quê? Se está pensando em perdão de pecados. Se está pensando em cobertura para pecados. O termo expiar, expiação, significa, obviamente, o trabalho de Deus para perdão de pecados, o trabalho de Deus para cobertura e propiciação de pecados. Então, de forma inconsciente, nós estamos trabalhando com expiação desde o início dessa revista. Se você parar e pensar, nós estamos trabalhando com expiação desde o início dessa revista. Porque para entender o que é expiação, ou seja, esse trabalho de Deus para perdoar pecados e acabar com o poder do pecado, daí expiar, cobrir pecados, né? Esse trabalho de Deus começa, obviamente, com a noção que nós temos que ter sobre pecado, daí duas lições que tivemos, com a questão relacionada a enviar Cristo, para que Cristo fosse o início de uma nova raça no mundo, e com a questão da imputação, ou seja, como é que Deus trabalhava para expiar pecados. Ele pegava cordeirinhos, determinava que matássemos esses cordeirinhos, porque poderíamos crer que colocando a mão em cima deles, toda a conta do pecado e da culpa
estaria em cima dele. A mesma coisa ele fez com Jesus Cristo. Daí a doutrina do pecado, a doutrina dos dois homens, a doutrina da imputação estarem todas como subdoutrina da expiação. Subdoutrina da expiação. Obviamente, eu preferi na revista não expor isso de forma absoluta e completa aos irmãos, mas chegaria o momento de lhe dizer isso. Nós estamos estudando nessa revista inteira a doutrina maior e grande da graça de Deus, que nada mais é do que a doutrina da expiação, como Deus retira pecados da humanidade. Agora veja, por gentileza, que a lição não está tratando da expiação completa. Eu estou tratando de que é a parte mais importante sobre a questão da expiação, que é a expiação vicária, aquela vinda do Novo Testamento trazida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você pensa na doutrina da expiação, e quando você pega os grandes teólogos, expiar significa, em primeiro lugar, expiar significa, em primeiro lugar, a questão relacionada aos sacrifícios no Velho Testamento. Aos sacrifícios no Velho Testamento. Porque o termo expiar, ele, em primeiro lugar, aparece no Velho Testamento com um termo hebraico kafar, que significa cobrir, né? Kafar, que significa cobrir. Então, quando você estuda somente expiação, você está estudando todos os rituais do Velho Testamento estabelecidos para perdão de pecados. Então, veja que expiar significa, em primeiro lugar, conjunto de sacrifícios realizados no Velho Testamento para perdão de pecados. Então, em outras palavras, tudo que estudamos sobre a aula passada, que é a imputação, como funcionava a questão do sacrifício, depois Cristo vindo e fazendo sacrifício absolutamente completo, é óbvio que isso significa já começar a estudar, mesmo que o irmão não soubesse, a doutrina da expiação. Agora, a expiação também significa, em termos absolutamente teológicos, propiciação, que é apaziguamento de ira, e que nós vamos estudar nas duas últimas lições dessa nossa revista. Agora, expiar significa muito mais do que sacrifícios, ou seja, perdão de pecados, do que propiciação, apaziguação de ira. Expiar significa mais profundamente reconciliação. Reconciliação. E assim, eu preferi, como aquele que está direcionando o ensino da igreja, eu preferi destacar, meu amado irmão, este ponto vital da expiação. Porque a expiação é essa atividade de Deus de, por intermédio dos sacrifícios e depois do sacrifício completo de Cristo e das propiciações, trazer o homem de volta para si, realizando a conciliação. Então, quando você estuda a doutrina da expiação, você está estudando a questão relacionada ao pecado e a questão de como Deus cuidou do pecado. Tá? Como Deus cuidou do pecado. Agora, quando você olha para o Novo Testamento, e veja que eu fiz
questão de pegar um texto do Novo Testamento, que é Colossenses 1, 19 e 20, Colossenses 1, 19 e 20, e fiz questão de forma muito clara de trazer os principais conceitos do que é expiação. E quando eu fiz isso, eu me utilizei dos dois principais dicionários existentes, meu amado irmão, para estudos bíblicos. Esse aqui é um dicionário que na época, deixa eu trazer mais para cá, isso. Na época de meu pai e de meu avô, né, dois grandes teólogos que eu tenho no meu coração, foi o dicionário de referência para conhecimento da palavra de Deus, né? Convenhamos que a palavra de Deus tem expressões que, se você não tiver o conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico, você tem dificuldade de compreender corretamente o que Deus está lhe falando, e os dicionários te ajudam a entender exatamente isso. E quando eu coloquei aqui, ó, na página 35, você sabe o que é expiação? Na página 35, eu tirei o conceito de expiação do mestre inigualável John Davis, que é o escritor deste dicionário aqui, ó, tá? Dicionário da Bíblia de John Davis, tá? Aqui, ó, tá? Inclusive, a primeira vez que ele sai pela Juerp, né? A Juerp não tem mais, né? Infelizmente. E aí ele foi restaurado, tamanha a grandeza deste homem e do conhecimento desse homem, por intermédio da editora Candeia, tá? E está exatamente aí. O grande conceito de expiação é o quê? Mesmo sabendo que expiação é toda esta atividade, meu amado irmão, toda esta atividade do trabalho de Deus relacionada ao pecado, para perdoar pecadores. Então expiação envolve muito mais do que nós vamos estudar nessa revista, mas o maior conceito de expiação é exatamente essa: é conciliar os que eram adversários. E aí, conforme está na página 35, o dicionário de Bíblia do Dr. John Davis diz que expiação é conciliar quem era adversário, reconciliar as pessoas que estavam em inimizade. É o nome daquilo que produz a reconciliação, especialmente um sacrifício destinado àquele fim. Este é o sentido em que a palavra ordinariamente se emprega. Ninguém aqui está dizendo que a palavra expiação não signifique sacrifício. Ninguém aqui está dizendo que a palavra expiação não signifique cobrir sacrifícios. Ninguém aqui está dizendo que a palavra expiação não signifique simplesmente imputação. Expiação significa tudo isso. Mas, acima de tudo, expiação significa reconciliação. Né? E para deixar isso bem claro, eu me utilizei deste outro dicionário. Eu tenho vários dicionários aqui em casa, mas esse é um dos maiores autores hoje, né? São vários escritores. Ele tem o nome Dicionário Wycliffe, porque Wycliffe foi um dos primeiros grandes reformadores. Ele veio em 1215, brigou com a Igreja Católica, e aí depois, 300 anos depois, veio Lutero, e aí a Reforma Protestante ganhou muito espaço. Então, aqui está um dicionário bíblico
em homenagem a este homem chamado Dicionário Bíblico Wycliffe, tá? Ele é da CPAD, e interessante, irmãos, interessante. Na página 749, quando se fala de expiação, de novo se destaca de forma muito radical esta questão da reconciliação. Eu fiz questão de colocar na página 35 exatamente isso. Ó. Um outro importante dicionário teológico assim nos fala. Trata-se de um termo anglo-saxão que possui a forma de transformar em um. Fala de um processo de trazer aqueles que são inimigos para uma harmonia e unidade, significando assim reconciliação. E aí ele pega todos os termos, principalmente do Novo Testamento, né? Da Nova Aliança. O grego katalage significa reconciliação, é traduzido como expiação em algumas versões. A palavra descreve o trabalho, a ação de Deus em Jesus Cristo, pelo qual o pecador é reconciliado com Deus. Esta é a reconciliação, porém, não meramente uma reconciliação qualquer. Ela ocorre em um cenário definido do ensino e prática do ato do Antigo Testamento, de forma que a Bíblia não usa injustamente a expressão fazer expiação para o verbo hebraico kiper, que significa pacificação ou propiciação, né? Então veja que de todos os sentidos que a palavra expiação tem, porque você pode olhar para a expiação, estou te falando isso, para você não pensar que eu estou maluco e empregando a expressão expiação fora de contexto bíblico. Eu sei e você sabe perfeitamente que a palavra expiação significa todo o agir de Deus para a salvação humana. Daí, dela se derivarem todas as doutrinas. A doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a doutrina da regeneração e etc. Então, a palavra expiação significa todo o agir de Deus para a realização da salvação do homem. Mas, olha que interessante, Deus fez questão de, no Novo Testamento, pegar esta palavra e destacá-la dizendo, com a expiação, o homem e eu, nós fazemos as pazes. Com a expiação, o homem e eu, nós fazemos as pazes. Então veja, meu querido e prezado irmão em Cristo, que no próximo domingo eu preciso de você. Eu preciso de você para que você me ajude a fazer o seu aluno entender que após Deus escolher Jesus para um novo início na história humana, ou seja, a doutrina dos dois homens, após colocar em Cristo todos os pecados da humanidade e conceder a nós todo o mérito de Cristo, Deus se reconcilia conosco através de todo este fato. E isto porque Ele nos amou. Deus se reconcilia conosco. É interessante, né? Interessante isso porque eu vejo aqui na doutrina da expiação, eu vejo aqui simplesmente algo inacreditável, algo que foge do nosso controle. Normalmente, você vê nas outras religiões os homens buscando sua reconciliação com os deuses que creem existir. O nosso Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso,
que é ele que vem ao homem para se reconciliar com o homem. Para se reconciliar com o homem. E daí nós chegarmos à doutrina da expiação vicária. Porque eu preciso que você mostre ao aluno que o termo expiação, ele começa como, no Velho Testamento, cobrir pecados através de sacrifício, mas ele alcança uma dimensão extraordinária no Novo Testamento, quando se chega à compreensão de que o homem foi reconciliado com Deus. Reconciliado com Deus. Daí, chegarmos aonde queríamos chegar. Nós não vamos explicar a expiação completa. Nós vamos trabalhar com a expiação vicária. Daí o ponto 2. O que é a expiação vicária? Tá ok? Aí aqui eu preciso que você, na página 36, mostre para o seu aluno que a ideia de vigário, esse nome significa substituto. Então, olha que coisa interessante. O que é a expiação vicária? Na página 36 eu coloquei: refletindo sobre o que acima lemos, podemos ter uma perfeita ideia sobre a fundamental teoria da expiação e ligá-la a Cristo. Pronto. Expiação vicária é isso. É você pegar a doutrina da expiação e ligar a Cristo. Pegar a doutrina da expiação e ligar a Cristo. Peraí, pastor, como assim? Quer dizer que o homem está afastado de Deus. Sim, o homem está afastado de Deus. E Cristo é que propicia esse retorno do homem a Deus? Sim. Cristo é que une estes dois que estavam inimigos? Sim. Então, a ideia da expiação vicária é a ideia de fazer a conciliação entre inimigos por intermédio de Cristo. Ou seja, surgindo daí, segundo a página 36, lá em cima, a expiação vicária, que nada mais é do que o fato de Cristo sofrer como nosso substituto, ou seja, em nosso lugar, realizando a reconciliação entre o homem e Deus. Tá? E aí vem a ideia de expiação vicária ou substituição penal, significa simplesmente que Cristo sofreu como nosso substituto, ou ainda em nosso lugar. E isso tornou possível que nossos pecados fossem pagos. O ser humano somente poderia expiar seus pecados pessoalmente se sofresse toda a penalidade que o pecado exigia. Portanto, em seu amor e sua misericórdia, Deus, sabendo que ninguém poderia passar por isso, envia seu Filho para por tudo isso passar e aí fazer a expiação vicária, fazer o encontro entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Pastor, como é que isso foi possível? Como é que Jesus possibilitou a reconciliação entre Deus e o homem? Entre Deus e o homem. Porque uma doutrina como essa é fundamental, porque até agora, o que nós tínhamos estudado, meu irmão? Nós tínhamos estudado o pecado, tínhamos estudado que Deus envia seu Filho para começar uma nova história para a humanidade, daí a doutrina dos dois homens, e tínhamos estudado que Deus imputa em Cristo todo o nosso pecado. E Cristo quis isso, Cristo se submeteu a isso. E Cristo joga sobre nós toda a sua justiça. Então,
Até esse momento, olha que coisa linda isso. Até esse momento você tem um homem que se esconde em Cristo para não ser punido por Deus. Tu me entendes? Até este momento você tem um homem que sabe que Deus está absolutamente irado, que Deus lhe retirará a vida, que Deus o punirá, porque em sua santidade Deus nunca vai apreciar o pecado. Tá? Você não pense que Deus é imoral. Deus não é imoral. Você acha que o que se gera no coração de Deus quando Deus contempla um estupro? O que gera no coração de Deus quando Deus contempla um assassinato? O que gera no coração de Deus quando Deus contempla qualquer pecado? Absolutamente qualquer pecado. A desonra de um filho por um pai. Você acha que Deus fica simplesmente longínquo, vendo tudo aquilo acontecer? Isso desperta a ira de Deus. Isso desperta o ódio de Deus. Isso desperta o rancor de Deus. E é ira santa, é ódio santo. Agora, olha que interessante. Deus ama o homem. Deus ama o homem com amor ilimitado. E aí o que ele faz? Bem, se em Adão todos vocês caem porque recebem uma natureza pecaminosa, então tá ótimo. Em meu filho, vocês terão uma nova história, um novo início. Daí a doutrina dos dois homens. Por que vocês terão uma nova história e um novo início? Porque eu vou, em meu filho, lançar toda a culpa humana. Toda a culpa humana. Ele vai ser aquele homem que vai pagar por todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Daí a doutrina da imputação. E assim como eu permitia no Velho Testamento, por amor, que pequenos animais morressem, pagando a culpa de vocês, eu agora vou dar o que eu tenho de melhor, meu filho. E o meu filho morrerá por vocês. E morrendo por vocês, toda a culpa de vocês está absolutamente paga. Não há mais registro de dívidas. Está paga. E aí todo aquele que se esconder atrás do meu filho, todo aquele que se esconder na cruz do meu filho, todo aquele que for a meu filho, eu então não vou punir. Eu vou perdoar. E ainda vou possibilitar vida eterna em razão de atribuir a você os méritos que meu filho conseguiu na cruz. Até aí já é amor demais, não é? Aí é aquela figura do ser humano que olha para Deus e se vê em desespero, vê que nada que nele está pode retirar essa culpa e se esconde confiadamente em Cristo. Se esconde em Cristo. Mas até esse momento, você e eu não apresentamos para o nosso aluno o que Cristo fez. Olha que amor extraordinário. Cristo agora pega aquele que se esconde atrás da cruz e Cristo o guia ao Pai, dizendo: Pai, o perdão implica em vida junta. Isso é reconciliação. Isso é expiação. Expiação. Como Deus foi maravilhoso. Desculpe, irmãos, desculpe. É que quando
quando se pensa no que Deus fez por mim e por ti, algo extraordinário vem ao coração, né? Desculpe, eu vou me recompor, me desculpe. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Se eu soubesse, eu tinha trazido um lenço, né? Mas não quero parar a gravação. Vamos lá. Com a imputação, o homem se esconde atrás da cruz. Mas com a expiação, Deus, o Filho, pega este indivíduozinho e traz ao Pai. E diz: Pai, agora eu quero que tu convivas com ele. E por causa do Filho, o Pai nos abraça, o Pai nos perdoa e o Pai agora convive com nós. Isto é reconciliação. Isto é o máximo da expiação. E no Novo Testamento os termos significavam exatamente isso. O homem sendo trazido a Deus por Cristo, para agora viver junto com Deus o Pai. Junto com Deus o Pai. E Cristo é esse que reconcilia o homem com Deus o Pai. E por que o Pai aceita isso? Por que o Pai aceita o pedido de desculpas? Por que o Pai aceita o pedido de desculpas? Aí chegamos no ponto mais lindo da nossa lição. Que ponto é esse? Ele está na conclusão. E ele está na conclusão. Eu vou sintetizar até em decorrência de todo o tempo que eu tomei dos irmãos. Me perdoe, tomei tanto tempo, né? Vamos embora. Vamos juntos. A conclusão, esta com certeza é uma das conclusões mais lindas que nós temos de todas as revistas. Por isso eu peço que você, além de explicar, leia essa conclusão. Deixa eu te explicar isso. Olha que lindo. Em primeiro lugar, eu preciso que você, através da conclusão, mostre para o aluno a questão da ofensa. O texto é meu e acho que fui usado por Deus, né? Vamos juntos. Ofensa é algo muito sério. Ofensa é algo muito sério. Daí o perdão se tornar algo dificílimo. Vocês sabiam que tem gente que morre sem perdoar? Sabiam que tem gente que consegue morrer sem perdoar? Essa é perdoado por Jesus. Meu Deus. Eu, através de uma figura de linguagem chamada progressão, eu falei da questão da ofensa e da dificuldade do perdão. Eu coloquei exatamente assim. Que realmente é difícil perdoar, porque a ofensa é terrível. Vamos lá. Ofenda uma criança. Ofenda uma criança. Será que os pais vão gostar de ver o filho chorando em razão da ofensa? Está vendo como é difícil perdoar? E está vendo como a ofensa atinge não só aquele que se sentiu agredido, mas aqueles que ao lado estão? Agora pense num aspecto pior ainda. Ofenda um idoso. Agora piorou. Porque se esse idoso é um idoso amado e querido e respeitado numa família, você está lascado. Você está lascado. Você mexeu num vespeiro.
Agora vamos pensar em algo pior. Ofenda um chefe respeitado. Alguém que todos olham, todos curvam a cabeça, todos dizem: é um homem justo, é um homem bom, é um homem sincero. Ofenda esse tipo de gente. Agora, você já imaginou a dimensão do que é ofender um chefe de um país? Um chefe de um país. E se esse chefe desse país for alguém sério, trabalhador, ordeiro, dedicado, você ofendeu um país inteiro. Você ofendeu um país inteiro. Tu já imaginastes o que é o pecado? O pecado é a ofensa direta a quem? A Deus. O pecado é dizer: Deus, tô nem aí contigo, tô nem aí com teus propósitos, tô nem aí se tu me criasse ou não. Quero viver uma vida independente, minha, absolutamente minha. Ó, tô nem aí com você. E aí Deus, que fez o universo por amor a nós, nos deu sua palavra por amor a nós, nos dignificou com amor. Qual a maior ofensa a um ser, se não desprezo? Eu te pergunto, entendeu o que é ofensa? Entendeu como é difícil o perdão? Ok. Então vamos agora a um passo mais profundo. A ofensa àquela criança, bastaria o pedido de perdão a ela? Hein? E os pais? A ofensa àquele velho, honrado na família, bastaria o pedido de perdão a ele? A ofensa a um chefe de Estado. Será que o pedido de perdão somente a ele bastaria? E a ofensa a Deus? E a ofensa a Deus? E agora vamos a um problema mais sério. Quem é que pode pedir perdão? Pense numa ofensa a um chefe de Estado. Você já imaginou um general militar norte-americano xingando a primeira-ministra da Alemanha? Quem é que vai ter que pedir perdão à primeira-ministra da Alemanha e ao povo alemão inteiro? É aquele general? Vão aceitar? Não. É o superior dele. O próprio presidente dos Estados Unidos tem que exemplarmente punir aquele general e ele pedir perdão ao povo alemão e à primeira-ministra Angela Merkel. Não é verdade? Agora vamos juntos. Quem pecou contra Deus? Sou eu e você, não é? Não sou eu e você que pecamos. Quem tem que pedir perdão? Será que o pedido de perdão eterno e definitivo, feito pelo homem, poderia ser aceito por Deus? Ou será que somente um Deus poderia pedir perdão a Deus, o grande Deus e Pai, e aí sim o pedido seria aceito? Somente um Deus. Aí eu te pergunto,
Quantos deuses verdadeiros existem? Somente 3. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nenhum outro Deus existe. Deus o Pai foi atingido. O pedido tem que vir para ser perdoado definitivamente. O pedido tem que vir de quem? De um outro Deus. Tá. Mas e o homem? O homem não tem que ser punido? Tem que ser punido. Então tá bom. Quem de nós aguenta a punição? Quem de nós aguenta a punição? Quem de nós aguentaria a ira de Deus toda em cima da cabeça? Quem de nós aguentaria? Ah, pastor, eu acho que eu aguentaria. Então tá bom, excelente. Parabéns para você. Será que Deus receberia a tua morte na cruz por todos os outros? Porque há um problema muito sério. A questão da justiça de Deus. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. Alguém tem que morrer. Alguém sobre ele tem que vir toda a ira de Deus. Mas esse alguém tem que ser o melhor de nós. Esse alguém tem que ser o melhor de nós. De todos nós, os homens, em todos os tempos. Esse alguém tem que ser absolutamente justo. Ainda tem que cumprir todos os requisitos da expiação que vem desde o Velho Testamento. Cordeiro limpo, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Ele tem que ser completamente justo. Quem foi o homem mais justo que habitou na face da terra? Quem de nós foi o melhor dos homens? Jesus. Não existia outro. Teve que descer. Teve que abrir mão de toda a sua glória. Se humilhar. Somente Cristo, ninguém mais. E aí, como homem, porque era homem, com a encarnação tomou nosso lugar, como homem sofreu toda a ira de Deus. Sobre ele foi colocado todo o pecado, e estudamos isso na aula passada. Foi imputada. Mas aí a Bíblia diz que ele ressuscita e sobe aos céus. A Bíblia diz que ele leva o sangue da propiciação. Glórias ao Senhor. E levando o sangue da propiciação, ele entra perante Deus e entrega seu sangue eterno e definitivo. E diz: Pai, aqui está. E faz o pedido de perdão eterno. E aí Deus aceita o pedido de perdão. A justiça foi cumprida. E o pedido de perdão foi aceito. E aí eu, pecador, que me escondo atrás da cruz, toda vez que olho para o céu e vejo a santa ira de Deus, agora sou reconciliado com Ele. Porque agora Ele está ao lado do Pai. E cada um que o aceita como Salvador, crendo em todo esse ato maravilhoso, é simplesmente conduzido por Ele até Deus Pai. Até Deus Pai. Olha que fantástica a expiação. Expiação é reconciliação. Expiação é Cristo no mundo espiritual. Pega todos nós que confiamos nele, no seu sacrifício,
e nos tira dessa posição medrosa, horrível que estávamos atrás da cruz, escondidos ali, quietinhos, mortos de medo, sabendo que a ira de Deus não vem porque estávamos atrás da cruz. Nos tira de trás da cruz e nos leva até o Pai. Apresenta-nos ao Pai. E diz: Pai, perdoa-os. E o Pai nos abraça. O Pai nos beija. O Pai nos ampara. Nos dá novas vestes. Nos dá o anel. E nos ama. E nos recebe como seus filhos. Vede, pois, com grande amor nos amou Deus. Porque só com a doutrina da imputação a gente ainda estava atrás da cruz, escondidinho. Com a doutrina da expiação completa, nós estamos agora, graças a Deus, ao lado de Deus, reconciliados, abraçados, recebidos como filhos. Você pode explicar isso no próximo domingo? Glória a Deus. Como Deus é bom. Como o amor de Deus é extraordinário. Glória a Deus. Reconciliados, amados, restituídos, e agora na presença dele. Por isso que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E temos acesso a ele. Glória a Deus. Me perdoe, meu irmão. Me perdoe. É amor demais. É amor demais. Deus te abençoe. Muito. Glória a Deus. Boa aula. E aí termine lendo a conclusão. E faça isso. Mostre com a reconciliação Cristo trazendo o menino que está escondido atrás da cruz para perto de Deus. E Deus recebendo. Amém. Glória a Deus.